Segunda-feira, 25 de setembro de 2017, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pelos canais da Câmara, na internet e pela TV Câmara, mais uma edição do Participação Popular. E esta edição é uma edição muito especial. Como você vê, nós não estamos no auditório da TV Câmara, onde normalmente nós fazemos o Participação Popular, e nós estamos em Goiânia. Eu sou Fabrício Rocha e o Participação Popular dessa vez vai discutir os 30 anos do maior acidente nuclear já ocorrido no Brasil e um dos maiores do mundo, até considerado o maior acidente nuclear já ocorrido na história, fora do ambiente realmente nuclear, de pesquisa nuclear ou de usinas nucleares. Aqui em Goiânia, há 30 anos, houve a descoberta de uma cápsula de Césio-137 em um equipamento abandonado de radioterapia, e nós estamos exatamente no Centro de Convenções de Goiânia, que foi construído onde já foi o Instituto Goiano de Radioterapia, desativado em 1985, e foi nesse local que foi abandonado um equipamento de tratamento com césio, com césio radioativo, que depois foi descoberto por catadores de lixo, levado para um ferro velho, desmontado, e aí começou a maior contaminação de pessoas da história por material radioativo. Para tratar com a gente sobre este assunto, nós temos aqui os especialistas, inclusive gente que esteve aqui na época, como o Walter Mendes Ferreira, que é físico médico, coordenador de rejeitos da CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Walter, bem-vindo à Participação Popular, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado pela Câmara, pela participação, é um grande programa. Nós temos também aqui o André Luiz de Souza, que é presidente do Centro de Assistência aos Radioacidentados, é isso mesmo, né, André? Sim, Fabrício. Uma boa tarde, a oportunidade de a gente estar aqui com você, exatamente mostrando aquilo como ação mitigadora que o Estado de Goiás fez logo após o acidente com o Césio-137. Beleza, André, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós temos o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, que foi, na época o senhor era deputado estadual, né, deputado Rubens, e o senhor organizou a primeira audiência pública sobre o assunto na Assembleia Legislativa de Goiás, foi isso? Verdade, boa tarde a todos vocês, parabéns pela iniciativa de poder tratar um assunto tão importante como esse, com a devida profundidade e a participação necessária para que a gente possa entender o impacto desse momento e as suas consequências para o Estado de Goiás. Deputado Rubens, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar com a gente aqui no Participação Popular. E nós temos também o Júlio de Oliveira Nascimento, que é professor da PUC do Goiás e coordenador do Fórum Permanente sobre o acidente com o Césio-137. É isso mesmo, né, Júlio? Exatamente. Eu agradeço o convite, Fabrício, cumprimento a todos os telespectadores pela oportunidade de estar aqui exercendo a cidadania. O Fórum Permanente é um lugar de exercício da cidadania em face dessa questão dos 30 anos, não só dos 30 anos do Césio, mas desde que, na verdade, a coisa começou, né? Então isso é a participação da sociedade. Representamos aqui um conjunto de instituições que fazem parte desse fórum e que se dedica exatamente ao resgate da cidadania das vítimas do Césio-137. Tá certo, Júlio. Obrigado também por ter aceito o nosso convite, né? Até mandar um abraço muito especial para o nosso produtor, o Caio Darcanchi, que conseguiu juntar todo mundo para as entrevistas aqui, inclusive muita gente de várias associações de vítimas que estão com a gente, já vão participar aqui do programa também, né? O Caio ficou doente, não pôde acompanhar a gente aqui nessa viagem. Caio, melhoras para você, muito obrigado, parabéns pelo serviço. E eu quero chamar você que está nos acompanhando para participar do programa. É por isso que o programa se chama Participação Popular. Você pode ligar para 0800 619 619, ligação gratuita de qualquer telefone fixo de qualquer lugar do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail. Nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter na internet, também pode mandar uma mensagem. O nosso nome de usuário no Twitter é Participação Pop. É só você escrever @Participação Pop na sua mensagem e a gente recebe ela aqui. Também é uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio, @Participação Pop. Se você prefere mandar uma mensagem pelo WhatsApp, nós estamos ligados também com a equipe de produção em Brasília, que vai receber a sua mensagem e vai repassar para a gente aqui em Goiânia.
Você pode mandar a sua mensagem para o número de Brasília, 61, né, o DDD 61, 996202573. Repetindo, 996202573. E se você está acompanhando Participação Popular pelo canal da Câmara no YouTube, você também pode usar o canal de bate-papo que tem aí no YouTube, né? Você pode escrever as mensagens, discutir com outros espectadores do programa, né, os assuntos que estão sendo tratados, e nós temos também uma equipe que vai monitorando as mensagens que chegam e repassando para nós aqui, né? Nós vamos receber, na verdade, por e-mail as mensagens que forem escritas pelo YouTube, e a produção também vai mandar pra gente, tá bom? Então nós contamos com a sua participação. Vamos começar esse programa com o Walter Mendes Ferreira, né, que é um físico médico. Walter, você foi o primeiro a descobrir ali que o caso era de uma contaminação por material radioativo, né? Que até então passou despercebido esse fato, as pessoas foram mexendo, manipulando aquele material. E o que você lembra daquela época? Qual foi a sensação, o impacto ao se deparar com material radioativo assim na mão das pessoas? O acidente radiológico de Goiânia é considerado o maior acidente geológico do mundo, um acidente nuclear. Ele ocorreu que de radioterapia, onde possuía duas fontes de terapia, uma de cobalto, uma de césio, foi abandonada, e as pessoas, os transeuntes, catadores de papel, encontraram essa fonte no dia 13 de setembro de 87, levaram para uma rua aqui em Goiânia, na rua 57, iniciaram um processo de violação da própria blindagem, e acabou se disseminando o césio. Eu fui contactado na época, no dia 29 de setembro, por um professor da Escola Técnica Federal, o professor Jadson de Araújo Pires, me informando que havia algumas pessoas que ele havia tratado com um médico, o doutor Alonso Monteiro, e ele disse que havia algumas pessoas internadas no Hospital de Doenças Tropicais e que não conseguia encontrar qual era o sintoma, o que significaria aqueles sintomas, que era vômito, febre, diarreia e perda de cabelo. E perguntou se isso poderia ser radiação. Inicialmente eu disse que isso era um sintomas agudos de radiação, mas não acreditava que aqui em Goiás teria algum material para isso. E ele me informou se eu poderia verificar com eles uma peça que estava na vigilância sanitária, exposta no pátio da vigilância sanitária, à época, atual, hoje é o Centro de Assistência aos Rádios Acidentados. E eu informei para ele que não teria nenhum problema, poderia auxiliá-lo a verificar se era radioativo, desde que ele me conseguisse um detector específico, ou seja, um instrumento adequado para me fazer essa medida. Não era, era de preferência o contador Geiger. E aqui havia o escritório da Nuclebras, hoje Indústria Nucleares Brasileira, e na época foi fornecido só um cintilômetro, que é um detetor específico, muito sensível, mas ele não é um medidor de taxa de dose. Mas é um instrumento muito preciso, muito bom. E aproximadamente, quando eu retornei com esse equipamento à vigilância sanitária, mais ou menos uns 70, 80 metros, o cintilômetro saturou as medidas. Eu achei que ele estava com defeito. Eu falei, isso deve estar com defeito. E voltei novamente ao escritório da antiga Nuclebras. E peguei um novo cintilômetro e perguntei a um dos geólogos na época se esse cintilômetro novo estava calibrado, estava ok. Ele disse que sim. E exatamente no mesmo ponto, eu verifiquei que ele não conseguia medir. Dessa segunda vez que eu estive na vigilância sanitária, havia sido chamado um caminhão de bombeiro. E a informação que eles tinham é que era o gás. E uma das pessoas que estava saindo ia jogar esse cilindro no rio Capimpuba. Havia até uma suspeita de que a contaminação era por gás, né? Inicialmente era chamado, pelos sintomas. Parece que um processo, um sintoma, não era um sintoma. A primeira informação que o bombeiro recebeu é que era gás. E ele ia jogar esse cilindro que estava envolto dentro de um saco plástico, por sorte, né? Porque aproximadamente quase 10% da fonte desse cloreto de césio, que é um sal, ainda se encontrava dentro do cilindro. Né? 10%. Mais ou menos, quase 10%. Né? A fonte era 19 gramas de cloreto de césio. E encontrava, e eu disse para ele que não fizesse isso e que deixasse esse material. E perguntei a 2 veterinários que me acompanhavam na época, lá da vigilância sanitária, quem havia levado esse cilindro até a vigilância. Onde eu fui informado que uma senhora do Ferro Velho, na rua 26A aqui, junto com um auxiliar dela, um rapaz que trabalhava com ela, e havia levado. Eu fui até... Você foi vendo que o negócio estava muito maior do que inicialmente se podia imaginar, né?
A primeira medida que eu fiz, eu achei que aquilo realmente era um pouco fantasia, né? Eu não Você nem acreditava. acredita, né? Não, você nunca espera que uma fonte utilizada para salvar a vida é violada no centro de uma cidade. E a segunda vez eu comecei a imaginar, que eu falei, poxa, pode ser radioativo, eu vou confirmar isso. Quando eu cheguei ao Ferro Velho, todo próximo do quarteirão estava todo contaminado, até próximo à casa de outras vítimas, estavam todos Você já contaminados. chegou com o cintilômetro Eu já lá cheguei, e mas eu não detectando. conseguia medir, as taxas de dose eram muito elevadas. E eu perguntei a um dos rapazes que trabalhava no Ferro Velho de onde ele havia retirado esse material. Ele disse que era da Avenida Paranaíba com a Tocantins, era do Instituto de Raio-X. Eu falei, raio-X ou radioterapia? Ele falou, é esse mesmo, é radioterapia. Ali eu tinha certeza que... Aí que vê aquele eu momento falei, de mão na quando testa. eu trabalhava, eu falei, tenho certeza que... Eu sabia que tinha uma fonte de cobalto lá, não é cobalto nem nada, a fonte César foi violada. E sabia que os 3 médicos trabalhavam na Associação de Combate ao Câncer. Eu fui até a Associação de Combate ao Câncer e falei com um dos médicos, Dr. Carlos Figueiredo Bezerril. E ele disse que havia transferido a fonte de cobalto, com autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para uma nova clínica e deixado a fonte de Césio no local. Eu disse a ele que sua fonte foi roubada. Eu não acredito. E voltamos até a clínica para ver se ela tinha sido violada nas clínicas. E na clínica não tinha nenhum sinal de violação de material radioativo. O que significava que ela havia sido retirada e violada em outro local. E me foi perguntado quais eram as ações que deveriam ser tomadas. Eu falei, você tem que avisar o Estado. Isso é uma situação muito séria, é crítica. E nós fomos até na época o secretário de saúde, doutor Antônio Faleiros, que era o secretário de saúde na época, e ali começou a tomar as primeiras ações para conter isso. Dali eu liguei para a Comissão Nacional de Energia Nuclear e informei o departamento específico que era na época, chamado DIN, Departamento de Instalações Nucleares, o doutor José Júlio Rosenthal. Ele não acreditou inicialmente. Ninguém acreditava, né? Ele não acreditou inicialmente. E até eu recordo até hoje que ele me disse, isso é muito difícil de ocorrer, meu filho. Pergunte aos médicos, dono da instituição responsável. Não, 2 já estão chumbo, aqui. Né? Era uma cápsula de chumbo, Era um várias cilindro, camadas. era um cabeçote de aproximadamente quase 400 quilos. Dentro dele tinha um cilindro de 23 quilos. Dentro desse cilindro você tinha aproximadamente 19 gramas de cloreto de césio que foi espalhada completamente. Não era fácil abrir um negócio desse também. Dali foi... Não era. Não é fácil. Tiveram que fazer um grande esforço para abrir isso. E dali foi comunicado ao governador Santilo, e é muito bom ressaltar que ele era o ex-governador Santilo, além de médico, era um físico, ele dava aula, era um professor de física também, e ele entendeu a gravidade, e imediatamente ele se dispôs, convocou o gabinete militar à época, e foi escolhido o Estádio Olímpico para abrigar todas as pessoas que estavam contaminadas, e iniciou todo o processo de recolhimento dos pessoas. Tá bom, Walter, daqui a pouco a gente já continua a história. Agora eu acho que você já explicou os momentos iniciais, a complicação que existiu, né? E eu queria perguntar para o Júlio, mas antes eu quero anunciar que nós estamos aqui agora com o deputado João Campos, que é agora do PRB de Goiás, né, deputado? Passa o microfone para o deputado, por favor. Deputado, bem-vindo ao programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Queria parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa, né? Acho que é um programa interessantíssimo, porque esse fato é um fato, embora muito negativo, mas que marcou a história de Goiás e o próprio Brasil, né? Nessa época o senhor já estava na política aqui no Goiás? Não, nessa época eu estava só na polícia. Eu era aluno do curso de delegado de polícia. E o que o senhor lembra dessa época? Eu lembro de muita inquietação, né? Muita incerteza. Vi uma entrevista do senhor recente, onde o senhor dizia que algumas providências foram tomadas, e até uma orientação sua, quando o pessoal do bombeiro queria jogar no rio Capimpuba, que não o fizesse até para evitar um grande pânico geral, não é? Ia ser um desastre completo, né? Acho que houve muita cautela das autoridades da época, porque tinham que tomar muitas providências enérgicas, rápidas, pouca informação, falta de expertise e, ao mesmo tempo, cuidado para não gerar um pânico geral na sociedade, não é? Eu terminei sendo um grande espectador disso. E com medo, né? Todos os habitantes, acho que aqui da região de Por mais que não também ocorresse o pânico, mas gerou muita insegurança, né? Perguntar para o Júlio de Oliveira Nascimento, que é professor da PUC de Goiás, como eu anunciei no começo do programa, coordenador do Fórum Permanente sobre o Acidente com Césio 137. Júlio, quase 1000 pessoas até hoje
têm problemas, tiveram suas vidas transformadas de alguma forma pelo acidente com o Césio 137, né? Os passos seguintes, depois da descoberta, do desastre e tudo assim, o que aconteceu nesses 30 anos para essas pessoas? Olha, claro que elas foram afetadas profundamente na sua vida material, na sua vida psicológica, na sua saúde, né? Na sua relação com a vida de uma forma geral. E claro que inicialmente foram dados todos os cuidados e descontaminadas as pessoas, tudo mais. A questão é que, de fato, com o transcorrer do tempo, não é, essas sequelas e estes problemas que deveriam ser solucionados em definitivo não o foram. E aí é que está a grande questão. Nós hoje, o fórum, na verdade, nem deveria existir, né? A existência do fórum já é um absurdo, isto é, existe porque ainda há problemas a serem resolvidos. E existem porque as vítimas estão aí testemunhando isso. O fórum é apenas um porta-voz das associações de vítimas. Ele traduz exatamente as inquietações e reivindicações dessas pessoas que ainda hoje não têm, de fato, a solução definitiva de seus problemas. Eles foram arrancados de sua vida rotineira, a sua qualidade de vida foi perturbada e não foi devolvida até agora. E outra coisa, na verdade, muito dificilmente traumas como este serão resolvidos na vida dessas pessoas, mas que pelo menos, a sua saúde tenha um cuidado mais adequado, né? Que as suas aposentadorias sejam justas, para que, na verdade, essas pessoas possam sentir na sociedade um amparo, porque foi o Estado. Agora, o Estado brasileiro que lhes tirou, lhes perturbou a vida e a existência, então essas pessoas precisariam receber este resguardo, essa devolução completa daquilo que lhes foi tirado. Mas, Júlio, deixa eu te perguntar, além dos problemas de saúde, que a gente sabe, existem efeitos de longo prazo da radiação também em pessoas Sim. que sofreram contaminação. E que podem se desenvolver, né? Doenças podem aparecer Com muitos certeza. anos depois. Agora, além desses problemas que são evidentes, você disse que existem muitos outros que Reconhecimento não foram de pessoas como resolvidos. O quê? vítimas, reconhecimento ainda de pessoas como vítimas, né? As pensões que são baixas, tá? Medicamentos, entendeu? Então tem que haver uma assistência integral à saúde, integral. É claro que fala-se muito em atendimentos e tudo mais, mas estatísticas não valem, tá? Quando você se depara com uma vítima que te dá notícia realmente do seu sofrimento, você tem que fazer uma comparação entre o parâmetro daquilo que te é relatado e uma estatística oficial. Tá bom, para a gente passar aqui, eu queria ouvir também agora o André Luiz de Souza, que é presidente do Centro de Assistência aos Radioacidentados, que é um centro do governo, né? Do governo estadual, né? Sim, é uma unidade multidisciplinar de saúde que atende às vítimas, né? Hoje o nosso grupo, de grupo 1, grupo 2 e grupo 3, atinge 1.143 pacientes, né? E lamento, o Júlio está tão mal informado que um debate dessa grandeza, com essa credibilidade, evidentemente que nós temos que ter parâmetros de referências daquilo que o Estado de Goiás fez nesses últimos 30 anos. Hoje, quando eu me refiro a 1.143 pacientes, eu me refiro a 129 pacientes de fato contaminados na época do acidente. Diretamente contaminados. Há filhos e netos, porque o Estado de Goiás não inventou nada, não criou nada. Nós buscamos na Associação Médica Americana um protocolo que nos orientava quais os cuidados com as pessoas vítimas de radioacidente. O que se recomenda é que nós acompanhemos filhos e netos dessas pessoas. Hoje esse grupo, que era de 129 pacientes, hoje está em 183. E a partir de 2002, o que o Júlio alega, que tem muitas pessoas que merecem serem reconhecidas, isso só ocorreu a partir de 2002. E nesse período é bom que ele saiba que o Estado concedeu já 480 pensões estaduais. O governo federal reconheceu outras 265 pessoas. Qual é o valor médio dessas pensões? Em média, André? de um salário mínimo. Para cada pessoa. Nesse grupo, e aí ele está se falando em aposentadoria. Aposentadoria é um critério da Previdência que não compete ao Estado analisar. Não é o governo estadual. Que o né? Estado analisa e concede mediante critérios da lei, concessão de pensões. A aposentadoria não é competência do Estado de Goiás, muito menos da União, desde que a pessoa
preenche os requisitos, evidentemente ele comparece ao INSS, ali ele consegue a sua aposentadoria. Mas ele está referindo a um assunto que penso que não faz parte desse programa. Acho que com certeza a gente ainda vai voltar nessa questão mais adiante. Eu queria ouvir o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás. Como eu disse, o deputado fez uma audiência pública na Assembleia Legislativa enquanto era deputado estadual naquela época, aqui em Goiás, né, deputado Rubens? E verdade. O senhor agora, como deputado federal, também tem condições e certamente tem acompanhado a evolução dessas discussões sobre as vítimas, os direitos, inclusive do que envolve governo federal, como o André falou, que tem questões que não podem ser resolvidas pelo Estado. Exatamente no sentido também, Fabrício, de poder a gente analisar e acompanhar este assunto com a devida profundidade. Existe o fato em si, que foi uma tragédia, existiu naquele determinado momento um posicionamento e uma busca de solução, mas tem também os impactos econômicos, tem o impacto psicossocial, que este é duradouro. Então, André, no meu entendimento aqui, quando eu vi a colocação do Júlio, eu não vi na fala dele nenhuma intenção de agravamento, ou de denúncia, ou de crítica. É de constatação de uma realidade. Porque o fato em si, ele aconteceu naquele momento histórico. Naquele momento histórico foi feita toda uma atitude de superação. E convenhamos, muito importante e feita com a devida, com os mecanismos que tinha na época, para superação, e isso foi importante. Só que existem impactos, como você mesmo falou rapidamente, Fabrício, que eles vão além até do nosso entendimento. Qual vai ser a consequência do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da genética, para aqueles que foram, de uma certa forma, contaminados, e qual a influência para frente? Então, nós temos alguns desafios, que são aquilo que o Júlio disse, muito importante, que é de dar o devido seguimento a esse acompanhamento psicossocial, garantir às famílias que foram impactadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da sua vida material, que tiveram consequências gravíssimas, como é que nós podemos minorar pelo menos o sofrimento e dar a nossa solidariedade e o nosso apoio, e termos o acompanhamento necessário para que as próximas gerações saibam do que aconteceu, até como forma de referência, e também possa acontecer o impacto que tem sobre elas. Então eu acho que uma coisa, André, se soma às outras preocupações, e nós todos juntos, por isso eu parabenizo a iniciativa do programa de tentar trabalhar esse espaço como uma devida análise criteriosa, profunda, sobre um acidente que não pode ser tratado apenas do ponto de vista histórico. Nós vamos tentando trazer todos os lados envolvidos aqui, né? Inclusive eu vou pedir para a produção do programa já trazer uma representante das vítimas, uma das representantes da vítima, que é a Sueli Lina de Moraes, né, Sueli? Por favor, aqui, desse lado aqui, vai ficar mais fácil para a gente. Sueli, você é presidente da Associação das Vítimas do Césio 137, é uma das organizações que reúne as pessoas que sofreram problemas, né, com a contaminação pelo Césio há 30 anos atrás. Qual é a situação dessas pessoas hoje? Boa tarde. A situação delas hoje, elas estão assim, são bem tratadas, né? São bons médicos. Só tem aquelas dificuldades, né? Que elas têm até hoje, reclamação dos remédios, da pensão mesmo, né? Que uma está defasada. Essa é a preocupação deles. O problema maior que as vítimas enfrentam hoje é da assistência médica ou é a questão previdenciária, principalmente, essa questão securitária? Sim, essa é prevenção mesmo. Da parte médica? Não, da outra parte. A Assim, médica não, a médica não. Pensão, esse tipo de coisa, esse é o grande problema, né? Bom, pelo que você conhece das vítimas todas, imagino, você também deve ter sido uma das vítimas, assim, que sintomas que essas pessoas têm, o que elas ainda passam em consequência do acidente? A maioria delas tem problema de depressão, umas que nem falam com a gente, outras escondem para não ver ninguém. Sabe? Elas assim, se isolam, né, para não falar sobre esse assunto. Por quê? Algum tipo de vergonha, algum recalque em falar disso? Não, pelos 30 anos, pelo que elas já passaram, né, pelas essas brigaiadas, brigada não, assim,
esses pedidos nossos que nunca vai ser sendo realizado, então elas preferem se afastarem. Dá um exemplo de um pedido aí. Nós temos 2 deputados federais aqui, de repente eles podem ajudar. Olha, que eu vou pedir. Queria pedir vocês para passar para o governador a nossa exigência, que é pouca coisa. Nós não gastamos nem 10 mil por mês de remédio. É tão pouco que a gente tem que ter vergonha de pedir. Sabe? E sobre a pensão, que hoje a pensão é 920, não sei. Nós estamos recebendo 780. Então quer dizer que nós estamos perdendo com isso. Então as pessoas sofrem com isso, porque já não dá 920, já não dá, imagina 780. Mas está tendo algum problema com os remédios? Sim, para mim tem 10 anos, desde quando minha sobrinha nasceu. Tem 10 anos que está nessa falta de remédio. Tenho remédio, mas muitas vezes a pessoa fica doente, não tem aquele remédio que ela precisa. Aí ela tem que tirar do bolso dela. Então aí a doença vai acumulando. Só vai acumulando e quando vê já está crônica. Tá certo, Sueli. Obrigado por ter estado com a gente aqui, viu, no Participação Popular. Eu quero depois Deputado conversar João. com a Sueli para me inteirar melhor e ver como que a gente pode ajudar junto ao governo do estado. Agora, fala um pouquinho, o senhor tem um projeto de lei, né, deputado, exatamente sobre as pensões, né, sobre essa questão das O projeto pensões, né? do então deputado Sandy Júnior, eu fui relator em uma das comissões na Câmara Federal. Esse projeto proposto pelo deputado Sandy Júnior, porque a lei federal que garantia a pensão, inicialmente ela garantia a pensão para um grupo muito restrito, salvo engano, acho que o pessoal de vigilância sanitária, coisa dessa natureza. O então deputado Sandy Júnior propôs para ampliar para bombeiros, policiais militares, enfim, que trabalharam diretamente. No Senado, a senadora Lúcia Vânia apresentou o substitutivo ampliando para que qualquer servidor público que atuou diretamente nesse episódio pudesse ser beneficiado com a pensão. Na Câmara eu fui relator, mas esse projeto, salvo engano, não converteu em lei ainda. O processo legislativo, infelizmente, é muito moroso. Mas agora na situação política em que a gente se encontra, né, várias outras propostas estão sendo discutidas. Agora, André, você pode responder um pouquinho aí pelo governo do estado sobre essa questão dos medicamentos aí que a Sueli falou, que Sim. tem problema? E é oportuno, né, nós falarmos aqui com a presença de 2 deputados. A Lei 8080 de 1990, a Lei do SUS, estabeleceu limites, né, que o Estado padece de não ter essa autonomia de resolver problema tão simples como esse que a Sueli relatou, né? Por quê? O processo hoje para se conseguir um medicamento que não seja padronizado, que não seja da farmácia básica de saúde, aqui em Goiás nós temos mais uma opção, que desde que seja medicamento de alto custo, naquela relação da CEMED, nós podemos fazer processos individuais e conseguir esse medicamento via Centro de Medicamento de Alto Custo Juarez Barbosa. Isso é um processo um pouco moroso, mas que também tem dado solução a alguma demanda nossa. O grande problema nosso é aquele medicamento que não está na CEMED, não é medicamento padronizado, é o famigerado medicamento de marca. Aí está o grande gargalo que nós temos que, na verdade, aqui, com a presença de 2 deputados federais, imaginarmos. Eu penso que eu estou há 6 anos como diretor da unidade e o grande desafio que eu tenho é encontrar essa solução. Penso que da maneira que nós estamos hoje, cada processo desse para se conseguir esse medicamento tem que ser via processo de judicialização. É uma alternativa que, infelizmente, muitas vezes as vítimas, e elas têm associações, é para isso, tem assessoria jurídica para isso, o Estado disponibiliza a defensoria pública exatamente para conseguir solução para um problema desse tão simples como a Sueli apontou e que perante a área administrativa não tem solução. Mas ter que levar para a justiça é complicado, né, deputado Rubens? O ideal é que não, né? Isso é um absurdo. Eu quero aqui demonstrar, mais uma vez, a minha solidariedade às famílias, a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, sofrem as consequências deste fato, que foi uma tragédia. E acho que, diante desse fato, nós temos, de maneira solidária, todos os segmentos e, principalmente, da ação pública, a responsabilidade de somarmos os nossos esforços para podermos fazer essa superação. Da nossa parte, como deputado federal, nós não temos nenhuma dificuldade, porque eu, o deputado João Campos, o deputado Sandy Júnior, a senadora Lúcia Vânia, de alguma forma nós já até participamos, eu também fui relator desse mesmo projeto numa outra comissão, então nós temos tentado ajudar. Você citou aí também, lembrou até um fato já distante, eu era deputado estadual, fizemos audiências públicas, começamos o trabalho do fórum lá atrás de motivação para que houvesse
toda essa unificação das famílias, então não há problema. Agora, é preciso que a gente tenha a disposição de enfrentar a realidade, de superar e cada um fazer o seu papel, o governo federal, o governo estadual, porque as famílias elas não querem saber se o problema está lá no município, se está no estado, se está na federação. Ela quer ser contemplada com o benefício ou ser amparada na sua solidariedade. Resolveu o problema, né? Olha só, o Wellington da Costa Santos de Teresina, Piauí, diz que está gostando da transmissão direto de Goiânia. Um grande abraço então, Wellington, valeu pela audiência. E a Juliana Ferreira, que é uma espectadora nossa do YouTube, mandou pra gente um questionamento, né? Ela diz: a lei que regula as pensões das vítimas não é baseada em critérios científicos. Segundo o 7º relatório de efeitos biológicos da radiação ionizante de 2005, feito pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, né? Não há níveis seguros para exposição à radiação. Portanto, as vítimas devem ser reparadas somente pela exposição e não pelo nível de radiação a que foram expostas. É a Juliana Ferreira, de Salvador, da Bahia. Júlio, você quer comentar também? Tem como responder um pouquinho aí sobre isso que a Juliana falou? Claro, é lógico. Essa questão de grupo, né? Essa questão de grupo. Na verdade, está provado isso. Pequenas doses, em continuidade, elas são letais. E você não tem como determinar isso, quem é o mais ou menos, até porque essa coisa vai se prolongando no tempo. Agora é o seguinte, eu queria fazer um comentário aqui em relação à fala do doutor André. Primeiro, não estou aqui em nome próprio, não é o Júlio que está falando em nome próprio, estou falando em nome do fórum. Segundo as informações que me são passadas, são das vítimas. Se elas estão mal informadas sobre suas vidas, então eu não sei. Tá? Na verdade, essas informações são delas. Nós estamos diante de um problema extremamente grave. Veja bem, isso começou em função de uma deficiência gravíssima na fiscalização de material radiológico. O problema de Goiânia está envolvido numa discussão muito mais ampla, que é da fiscalização de fontes radioativas. Veja bem, Deixa eu já te perguntar então em cima disso. De quem é a culpa do acidente? 30 anos depois, a Comissão Nacional de Energia Nuclear deveria ter providenciado isso. Chegou muito tarde a Goiânia. Inclusive o Heber Borges, no seu livro, seu amigo, né, Dr. Walter, ele relata muito bem isso, da dificuldade que foi de trazer o governo federal depois que o Dr. Walter descobriu lá o acidente aqui em Goiânia. Então veja bem, essa é uma questão bem ampla, bem maior. Nós estamos discutindo aqui não ações simplesmente setorializadas. A questão é o seguinte: se o governo brasileiro, se o governo federal, se a União, ela pecou gravemente em relação a seus cidadãos, e descobriu isso, e depois que assumiu a responsabilidade por isso, ela deveria ter estabelecido uma política contínua de atendimento completo e integral às vítimas. E não ficarmos hoje discutindo aqui se depende do judiciário, se depende do legislativo. Isso aí já deveria ter sido concluído, 30 anos se passaram. Eu vou te dizer mais, busca-se eliminar a memória desse acidente. O próprio nome CARAS, Centro de Atendimento ao Rádio Acidentado, é equivocado. Cadê o nome Leide? Suleide, Funleide? Isso aí, na verdade, é um ícone, é o símbolo. Doutor, foi a Leide das Neves, de 7 anos de idade, isso né? Isso é fundamental. Morreu. Aqueles lotes vivem abandonados. Não deveriam estar abandonados. Os lotes da 57 a 60, velho, né? Exatamente. Era para Goiás ter assimilado sua história. Ele está escondendo sua história. Por quê? Na verdade, quem esquece sua história se condena a repeti-la. O fórum exatamente é para isso. Nós queremos reavivar essa memória para evitar que novos erros aconteçam, para que possa haver transparência da Comissão Nacional de Energia Nuclear em relação à fiscalização. Nós temos problemas muito sérios. Angra está aí. Se tiver um acidente lá, 19 gramas de césio gerou isso tudo. Está entendendo? Exatamente em função disso. Então que eu nós temos ao Júlio, só um seguinte, pouquinho. Já que a responsabilidade da CNEM, que medidas a CNEM adotou depois desse acidente para prevenir, para que algo dessa natureza não acontecesse mais? Eu queria... Acho que o Walter até pode falar mais, Júlio, bem rapidinho para a gente bater a bola. Eu só concluir aqui então. Então os efeitos de onda que têm sido produzidos na vida dessas pessoas, a nível psicológico, a nível físico, a nível de discriminação que sofrem, são impagáveis.
Então, pelo menos não, isso deveria ser decentemente resolvido de forma rápida. A vítima, já combalida pela doença, já combalida pela situação psicológica, não tem mais como ficar batendo na porta de instituições aí para resolver o que o Estado brasileiro deveria resolver. Walter, questionamentos então do Júlio, do deputado João Campos. Bom, eu vou responder primeiro ao Júlio ali sobre fiscalização. É o seguinte, o caso de Goiânia é um caso completamente atípico. Quando você faz, a comissão sempre teve uma fiscalização. Inclusive isso está relatado no próprio Ministério Público Federal, que é o processo isentando a comissão e isentando o próprio Estado. O que na realidade se presumia é o seguinte, que toda pessoa, o médico, ou qualquer área, qualquer pessoa que trabalhe com material radioativo, ele sofre inspeções regulatórias, ele tem um supervisor de proteção radiológica, ele tem o físico. O que nunca a comissão imaginava é que uma fonte fosse abandonada pelos seus próprios proprietários dentro do centro de Goiânia. Agora, a fiscalização sobre isso nos últimos 30 anos melhorou? A Marta Sueli, de Brejões, na Bahia, mandou para a gente uma pergunta sobre isso. O que é feito com os equipamentos radiológicos atualmente? Exatamente. Eles continuam sendo abandonados, sem controle? Não, nunca continuou abandonado, isso é claro que não. Bom, pelo menos um já aconteceu, né, Walter? Isso já aconteceu, claro. O que na realidade o acidente de Goiânia mostrou, se todo mundo pergunta, a comissão teve impacto? Evidente que teve impacto. Ali nós trabalhamos 720 pessoas aqui dentro durante 3 meses. A gente nunca imaginava que ia ter uma situação daquela. E o maior impacto que nós tivemos, Sueli está aqui, eu acabei retirando as pessoas contaminadas, isso aí, é para um técnico retirar as pessoas dentro da sua casa. Isso a gente nós passamos por um problema também, nós tínhamos família também. Bom, o acidente de Goiânia, na realidade, ele modificou o mundo todo. Todo o sistema regulatório, todo o sistema de emergência, porque a gente estava preparado para o pior acidente que seria Angra 1. Na época era Angra 1. O que ocorreu na realidade? Nunca se imaginava que uma fonte de césio, utilizada para salvar a vida, fosse abandonada, jogada dentro de uma cidade. E nós saímos de dentro de laboratório, de pesquisa e trabalhamos durante 3 meses aqui. Mudou o conceito de segurança radiológica, de proteção radiológica do mundo. O acidente de Goiânia serviu para modificar todos os aspectos de segurança, aspectos regulatórios muito mais seguros. Muito mais segura. Qualquer pessoa hoje que trabalha com material radioativo, ele era submetido a uma prova, agora é muito mais rígida. Existe um controle sobre os equipamentos radioterápicos? Em todo lugar onde há uma fonte radioativa cadastrada, não raio-x, a gente tem quem é responsável, quem é o supervisor, e ele não inicia nenhum processo trabalhando com material radioativo, porque nós temos um convênio com a Siscomex, que primeiro, eu vou importar uma fonte. A primeira comunicado que nós recebemos da Receita Federal é se ele comunica à Comissão Nacional de Energia Nuclear se ele está apto para isso, se ele foi submetido a uma prova, se tem um supervisor. Senão ele nem liberado é. Se ele estiver trabalhando sem isso, é um material que praticamente está fora da jurisdição da comissão. Como a gente está vendo, o assunto Eu queria perguntar ao doutor Walter, aproveitando essa oportunidade, há indagações se depois de 30 anos, uma coisa é lidar com as vítimas diretas, não é? Se depois de 30 anos existem vítimas indiretas, por exemplo, a incidência de câncer em maior escala em função de um acidente lá atrás, enfim, alguma situação que a gente pudesse esclarecer à sociedade? Olha, deputado, eu não sou médico. O que existe, por exemplo, a gente dá um valor muito grande aqui, e eu concordo até com o Júlia que deveria voltar a ser Fundação Lei das Neves, que eu acho que o governo, tanto municipal, estadual ou federal, deve dar um total apoio para a Fundação Lei das Neves pelo seguinte: você fazer um estudo epidemiológico com pessoas envolvidas que foram irradiadas ao longo do tempo é um processo complicado. O mundo todo tem essa dificuldade. Tem Chernobyl, tem Fukushima, tem tudo, e é um processo longo. Radiação não causa câncer, ela pode acelerar o processo que se tem. Então esse é um processo que demanda um estudo epidemiológico. A maior sequela dessa história toda é o impacto psicológico. Isso, eu fiz um trabalho sobre isso aí uma vez, chamado o estudo de psicorradiofobia. E a pessoa assimila aquilo e é muito difícil tirar isso. E você não tem como tirar isso. Isso está no intelecto da pessoa. E ele trauma, sempre vai imaginar. É um trauma que ele vai carregar.
É um trauma que ele vai carregar. Se você perguntar, os técnicos que trabalharam também aqui se assustaram, assustamos, mas nós tivemos a obrigação de descontaminar Goiânia e recolher esses rejeitos aqui. Walter, deixa eu aproveitar o gancho então, vou chamar aqui o Gilberto Cândido de Lima, que é presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. É isso mesmo, né, Gilberto? Exatamente. E Gilberto, pegando o gancho do que o Walter falou aqui, o medo dos profissionais, vários profissionais, principalmente do Corpo de Bombeiros, foram diretamente envolvidos nessas operações que foram feitas logo depois da descoberta da contaminação por Césio 137 aí. Vocês ainda lidam com esse medo? É uma coisa que vocês realmente preferem esquecer? Até como disse o Júlio, existe um movimento, segundo o Júlio, para esquecer, fazer esquecer isso, e não, isso deve ser relembrado. Vocês prefeririam esquecer? Vocês carregam um trauma, um medo em relação a isso? Bom, primeiro quero agradecer os deputados que estão aqui, as autoridades aqui, né, o deputado João Campos, o Rubens Antônio, que a gente tem acompanhado o trabalho, e agradecer a todos vocês, né, por estar sempre lembrando, relembrando. Pelo contrário, eu acho que esse Césio 137, ele tem que ser lembrado, não só hoje, mas enquanto existir a situação que estamos vivendo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro foi uma das instituições que mais sofreu, porque é uma instituição que é a linha de frente. Houve uma determinação por parte do governo na época, dos comandos, que pegaram toda uma instituição, todos que trabalhavam, principalmente aqui em Goiânia, os policiais militares e bombeiros militares, e jogaram ali, onde aconteceu o acidente do Césio 137. Então, para nós, eu fico muito feliz por estar lembrando. Eu entendo que estava muito esquecido, a verdade é essa. Eu entendo também que as autoridades fazem questão de esquecer. Esse é o meu entendimento enquanto presidente da Associação dos Cabos e Soldados. E quero parabenizar ao mesmo tempo por estar trazendo à tona, trazendo e levantando, porque a gente temos inúmeros militares, tanto civil, militares, que estão sofrendo hoje, ainda estão sofrendo. Muitos perderam seus entes queridos, outros estão perdendo. Nós temos aí do bombeiro, a PM, a própria Polícia Militar, eu como presidente da associação tenho acompanhado, a gente ajuda, tem ajudado. Nós temos muita dificuldade, esse pessoal nem se fala de dificuldade que estão sofrendo por conta infelizmente, da Césio 137. Gilberto, um ano antes desse acidente em Goiânia, a gente teve o problema da usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, então União Soviética, e que por decisões políticas lá o acidente foi encoberto, inclusive os bombeiros que foram trabalhar lá correram grande risco, foram muito expostos à radiação. Esse problema foi sério. Vocês aqui em Goiânia também enfrentaram esse problema? Você acha que a transparência foi suficiente, foi dada? E de lá para cá também as informações estão sendo suficientes, o tratamento está sendo adequado a esse caso? De forma nenhuma, infelizmente estão deixando a desejar e muito. As informações na época não foram à altura, tanto é que eu disse aqui anteriormente, nós fomos sem saber nem o que estava acontecendo. Se deparamos com uma situação complicada igual essa, que foi essa, no estado de Goiás, e eu entendo que as autoridades precisam urgentemente tratar de uma forma com responsabilidade os vitimados do Césio 137. Nós temos um exemplo claro aí, a questão da reposição que não existe hoje das pensões por parte do governo estadual, que precisa de ser visto, relembrado. O governo federal está repondo, mas o governo do estado, infelizmente, ainda deixa a desejar. Aí, Gilberto, obrigado por ter participado aqui do nosso programa de hoje, Pedir para você ficar ali que eu vou botar as autoridades agora para responder aqui. O André que estava querendo falar, André, você, pelo que eu estou entendendo, você é um representante mais da parte médica, A nossa unidade, a unidade nossa, ela é multidisciplinar. Então eu falo aqui em nome do Centro de Assistência Radioacidentada, que tem atendimento médico, psicológico, odontológico, enfim, são 28 profissionais só na área de saúde para fazer esse atendimento. Mas agora, quanto a essa questão, por exemplo, que o Gilberto levantou, da reposição das pensões... O que ele está se referindo talvez seja a revisão, O que eu tenho, e evidentemente que a parte financeira não está afeta à Secretaria da Saúde, mas o que a gente sabe é que tem um processo já tramitando para que esses valores sejam devidamente corrigidos. É a revisão do salário mínimo a que ele se refere. Tem uma previsão de quando pode sair? Penso que por ser um ano bastante emblemático, esse processo evidentemente vai tramitar com mais rapidez. Mas já informando também que em outros anos, quando houve esse atraso de reposição,
quando ocorre esse processo de revisão, os valores são pagos com efeito retroativo, ou seja, nenhum prejuízo eles vão ter, já que quando forem receber o valor atualizado, recebe-se também todo o período defasado que referiu. Mas eu gostaria, e aí, sem querer ofender, em nenhum momento eu estou aqui com esse propósito, mas mais uma vez eu tenho que dizer para o Júlio, ele se refere a um esquecimento da memória do acidente do Césio. Ele fala das áreas onde ocorreu o acidente que estariam abandonadas, né? Primeiro que tem um lote da 26A, e é bom que se diga isso aí numa rede nacional como a TV Câmara, que é um lote privado, ele pertence a um particular, um empresário de Goiânia. Evidentemente, o que o poder público pode fazer não foi recomendado na época a desapropriação dessa área, portanto lá é uma propriedade particular. Com referência à questão da memória, principalmente da pessoa da Lei das Neves, que é a criança que foi a vítima ícone do acidente, né? Ele também não sabe, mas na Assembleia Legislativa já está sendo aprovado um projeto de lei denominando o atual Centro de Assistência ao Rádio Acidentado com o nome Lei das Neves. Portanto, eu já coloquei isso em outras ocasiões, use a nossa unidade, procure a nossa unidade para que realmente informações distorcidas como essa que tem passado para o público, nós possamos corrigi-la e evita essas informações desencontradas. A gente já está com pouco tempo no programa. Walter, você quer fazer um comentário? Por favor, rapidinho. Eu queria só fazer um comentário. Nós trabalhamos aqui em Goiânia, de 29 de setembro até 21 de dezembro, que foi feita a primeira a descontaminação principal. E as pessoas perguntavam, vocês manipularam máquina para descontaminar? Não. Nós tivemos uma grande ajuda aqui da Escola de Instrução Especializada do Exército, que hoje é a Divisão Química, Bacteriológica, Radiológica e Nuclear. Eram pessoas especializadas que praticamente fez a demolição das casas, fez essa parte toda. Então nós empregamos as pessoas para descontaminar. Eram pessoas treinadas e são pessoas até hoje específicas para isso. Mas os bombeiros ficaram sem informação na época mesmo? Aconteceu isso? Eu acho que pode ser resgatada a memória através de N vídeos aí, se nós empregamos algum para descontaminação. Agora, o auxílio deles em isolamento e segurança, tanto da Polícia Militar, foi fundamental. Fundamental. A participação deles foi fundamental nisso, em garantir a segurança, em garantir tudo, do CRISA, principalmente de todo o pessoal que era o consórcio rodoviário, que os seus motoristas, tudo, foram fundamentais a participação deles. Agora, na parte de descontaminação, quem praticamente realizou isso foi a Escola de Instrução Especializada do Exército. Bom, Walter, a gente já está realmente correndo aqui com o programa. Eu acho que tem muitos participantes aqui que talvez não precise, não tenha como a gente colocar no tempo, mas eu vou chamar mais dois representantes dessas associações que estão aqui. Por favor, chega aqui desse lado. Mais um, pode mandar mais um. Vamos ver aqui. Você é o... Sou Marcos Amaral, sou presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Que é quem está realizando esse evento que nós estamos aqui, né? E você? Petronilo Alves de Moura, representante, o pessoal do Grupo 3, que seria o pessoal do CRISA, do Consórcio Rodoviário. Bom, vou começar com você então. Da questão da informação, do atendimento às vítimas, o grupo 3 é aquele que teve menor exposição a riscos, né, da contaminação. Não, eu não diria isso. Talvez eu esteja mais direto aos riscos. Por quê? São aqueles que trabalhou diretamente com a CNEM nessa retirada. Com equipamentos, com máquinas, com transporte, né, com a construção do depósito definitivo em Abadia. Então, houve um punhado de meses aí que... Mesmo depois da CNEM ir embora, nós continuamos no trabalho. E como é que foi a vida, como é que tem sido a vida dessas pessoas nos últimos 30 anos, na sua opinião? Olha, a gente infelizmente lamenta, 30 anos passaram, muitas coisas foram resolvidas, mas tem muitas pendências que precisamos resolver. Principalmente essa com assistência do Grupo 3, a pessoa tem que estar com câncer para fazer parte desse clube de aposentados. E nós lutamos para esse pessoal do CRISA, que nós não temos IPASGO. Então hoje nós queremos mais o IPASGO do que a aposentadoria, onde tem um sistema que tem um atendimento especializado do governo. Nós não temos. Essa parte do CRISA e outras partes também de outras empresas que trabalharam no setor, não tem. Então essa é a nossa grande dificuldade. Nós precisamos, no mínimo ainda, para acertar isso, viu, deputado? Umas 30, 40, aí nós resolvemos esse problema do CRISA inteirinho, concessão dessa aposentadoria. Bom, falar com o Marcos aqui. Marcos, as pessoas têm medo de que isso volte a acontecer e, inclusive, relembrar o que aconteceu em Goiânia há 30 anos faz parte
da prevenção a isso. Esse evento que a sociedade está realizando aqui, a Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, é um simpósio nacional sobre esse assunto, proteção radiológica na medicina. O que ficou de lição nesse aspecto técnico sobre o acidente daqui? Você pode dizer para a população hoje que ela pode ficar mais tranquila, que isso não vai se repetir ou o risco ainda existe? A realidade o risco sempre existe em qualquer atividade humana. O que nós fazemos é aprender com o passado, para que não se repita ou que, se por acaso algum evento ocorra, não vá trazer nenhuma consequência danosa para a sociedade. Então nós trouxemos, na verdade, uma conferência internacional conjunta que está acontecendo aqui, cujo tema é Goiânia 30 anos depois. Nós trouxemos os melhores especialistas do mundo nesse conteúdo e trazemos também as pessoas que vivenciaram essa situação para mostrar que, na realidade, houve uma superação do acidente. A mensagem ela é positiva, a utilização das aplicações radiológicas e nucleares no Brasil e no mundo aumentou significativamente, mas graças ao evento que ocorreu, o mundo aprendeu. Nós aprendemos e fizemos mais e melhor, os controles são muito mais efetivos. Então ninguém pode, em sã consciência, dizer que nunca vai acontecer. O que eu posso claramente dizer é que, se acontecer, nós estamos muito mais bem preparados e temos defesas e barreiras instaladas de maneira a evitar consequências danosas para a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa importante que todo mundo quer saber, né? Todos os nossos espectadores querem saber. E nós temos aqui também o irmão de uma das vítimas, né? O Odesson, né? Odesson, vem para cá, por favor. Chega aqui. Você é irmão do Devair, não é? Devair do Ivo, sou tio da Leide. E o Devair era o dono do Ferro Velho, né? Para quem não lembra a história. E que lembrança você tem agora do pessoal da sua família, já que você perdeu o Devair, perdeu a Leide também? Como que você gosta de lembrar deles hoje, 30 anos depois, para você, o que é esse sentimento ainda? Bom, a gente lembra enquanto seres humanos, né, que eles foram, que são pra gente, que significa pra gente agora. O sofrimento é muito grande, porque a minha família não foi só o Devair, a Leide e o Ivo que morreram, não. Foram mais de 40 membros da família envolvidos no acidente. Infelizmente, todos eles, a partir do dia então, a partir do evento, do acidente, muitas pessoas adoeceram. A gente está vivendo completamente, eu não vou dizer abandonado, mas a gente está vivendo uma situação difícil, porque há muitos anos já não se tem remédio e o salário que é pago, a pensão que é paga a essas pessoas é irrisória, é um salário mínimo, e hoje nem está um salário mínimo, porque está 788, ou seja, o salário de 2 anos atrás. E essas pessoas, elas precisam de medicamento o mais rápido possível. O que aconteceu, aconteceu. Agora a gente precisa cuidar daqui para frente. Daqui para frente que é o perigo. Porque as pessoas estão envelhecendo, evidentemente que outras doenças aproveitadoras aparecem e elas não têm condição de se tratarem sozinhas. Se aquele centro de assistência aos radioacidentados não funcionar melhor nessa questão de medicamento, tal que as outras áreas tudo são ótimas, maravilhosas, tem bons médicos, bons profissionais em todas as áreas, porém está faltando o medicamento, que é o principal. Não adianta eu ir lá pegar uma receita e de repente não ter o medicamento para curar a minha doença. Eu acho que eu só tenho mais 2 minutos, Odesson, aqui no programa. Eu vou perguntar para o André, rapidinho, André, vocês precisam de alguma ajuda, o pessoal do CARA, do Centro de Assistência, poderia se beneficiar de alguma ajuda que talvez os deputados pudessem providenciar? Sim, e aí eu me dirijo ao deputado Rubens Ottoni e ao João Campos, porque há um pedido do Grupo 3 para um princípio de equidade, para que eles também possam pleitear a pensão federal. E da maneira que está a Lei 9.425, que ela é de 1996, ela realmente não beneficia deputados. Ninguém do chamado Grupo 3, que talvez uma alteração da legislação junto ao Congresso Nacional possa fazer com que esse Grupo 3 também seja beneficiado. Mas gostaria também de aproveitar esses 2 minutos para dizer, quando se fala em pesquisas, nós temos hoje na unidade, que também nós trabalhamos com as pesquisas desses últimos 30 anos, nós fazemos acompanhamento de todos os processos judiciais e administrativos de concessões de pensões, e esse grupo, os trabalhos de pesquisa foram feitos na unidade, são 30 anos de pesquisa, também o Júlio tem que saber disso, porque é importante salientar, são pesquisas feitas por Dr. Rufo, por Dr. Sérgio Korfmann, pelas maiores autoridades médicas do país, e portanto,
precisa que a sociedade também tome conhecimento disso. Muito obrigado. Vou pedir para os deputados rapidinho falarem também, só para a gente encerrar, Rubens Ottoni. 30 segundos. Vocês por essa iniciativa, por tratar esse assunto com a grandeza devida, porque nós não podemos deixar uma tragédia como essa ficar como se fosse um elemento apenas da história. Faz parte do contexto do dia a dia. E aqui foi muito bem colocado, o Walter colocou muito bem aqui, que naquele momento da tragédia houve todo um esforço de superação e isso ajudou inclusive a modernizar os sistemas de acompanhamento. Agora existe um desafio. O desafio do acompanhamento no dia a dia dos impactos econômicos, psicossociais, das famílias envolvidas, das pessoas e famílias envolvidas. Isso ainda está por fazer. Nós podemos sim trabalhar, André, a questão da aposentadoria, como nós já estamos trabalhando. O pessoal sabe que nós já estamos até relatando o projeto lá na Câmara. Mas a questão, por exemplo, que você disse bem, da revisão da aposentadoria no Estado. Isso é uma coisa de imediato que pode ser feito. A questão do remédio, a questão do IPASGO, são coisas que podem minorar. Então são coisas, uma a uma, que nós podemos somar. E para terminar, Fabrício, a questão da história. Existe sim um desafio de fazer com que a gente aprenda com a história. Processo educativo. Existe uma proposta do memorial. Essa proposta já é de mais de 20 anos. A ser construído no terreno, né? E não foi para frente. Inclusive nós arrumamos dinheiro do recurso federal. E esse recurso veio para o Estado e o Estado não deu conta de fazer, o recurso voltou. Então são coisas que nós precisamos trabalhar em nome de toda essa história. Obrigado, deputado Rubens Ottoni. Deputado João Campos, normalmente a gente tem deputados de partidos oponentes, eles se enfrentam, mas acho que nessa questão é suprapartidária, inclusive lá na Câmara. O senhor acha que dá para ajudar de alguma forma aí a Câmara contribuir para melhorar o cara? Onde que está esse projeto, para ver que fase ainda falta para se converter em lei e procurar dar a celeridade que o caso exige. Aqui do governo do Estado, o reajustamento do valor das pensões, eu me proponho falar com o governador Marconi Perillo, falar com o secretário da Casa Civil, para a gente também abreviar, imprimir celeridade a esse processo. A questão do medicamento, eu prefiro depois me inteirar melhor com o representante do setor. Sei que é muito difícil, eu dizia há pouco, lidar com vítimas, nós por enquanto estamos falando aqui de vítimas diretas, né? As indiretas é um pouco mais difícil, identificá-las daí por diante, mas sei que o governo do Estado até hoje tem mecanismo de identificar vítimas indiretas daí por diante e fazer a sua parte. Um exemplo disso são policiais militares e bombeiros que à época não foram relacionados como tendo atuado naquela operação e que só a posteriori, muito tempo depois é que vieram a ser identificados, e o governo do Estado, às vezes, dependendo da situação, concede que vá para a reserva, faz uma promoção por ato de bravura. Agora mesmo no mês de agosto ocorreram quase 10 policiais militares oficiais foram promovidos por ato de bravura num processo que reconheceu que aqueles policiais à época tinham atuado. Então não há muito ainda o que se fazer, mas é importante que nós estamos à disposição e nós vamos contribuir para que esse processo possa avançar, corrigindo ainda injustiças que porventura existam. Deputado João Campos, PRB Goiás, muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Obrigado. Eu vou dar um agradecimento geral aos nossos convidados, porque debater 30 anos de história em 50 minutos é muito complicado e o nosso tempo já estourou. Quero agradecer então a vocês e quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa edição especial do Participação Popular. Mandar um grande abraço, vamos encaminhar as perguntas que chegaram aqui, todos os comentários dos participantes. Quem se interessou em mandar perguntas e comentários, nós vamos encaminhar aos nossos convidados aqui do programa. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se vê. Tchau.